eu tinha muito ódio do meu pai. Porque na nossa família a gente brigava muito e por sentir muito ódio dele, eu comecei a ter problemas de dores de cabeça, a qual muitas das vezes eu tentei arremessar minha cabeça sobre móveis, sobre a parede. E eu, por ser muito nervosa, eu criava um clima pesado dentro de casa, porque era um ódio que eu não sabia conter e não sabia de onde vinha. E sofri muito com isso, porque tentei suicídio 3 vezes. Um dia eu estava indo trabalhar e eu ouvi uma voz dizer para mim que eu não servia para nada. Que não adiantava, para que continuar vivendo? Olha para a sua vida. Para que você quer viver? Você não serve para nada. Aos seus filhos, dá cabo da sua vida. Eu fechei os meus olhos e atravessei. Quando eu atravessei, eu estava do outro lado, chorando. E uma voz falou para mim, nem para morrer você presta. E aquilo eu fui trabalhar e não tinha paz. E por várias vezes chegava em casa, tomei um remédio, tomava remédios para tentar morrer e não conseguia. E era uma luta dentro da minha cabeça. O porquê que eu estava vivendo aquela situação, porque eu falava dentro de mim, era uma briga constante. Uma briga que eu falava assim, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu não mato, por que eu sou tão infeliz? Por que eu não consigo ser feliz? Era uma luta dentro de mim. E um dia eu bati tanto a cabeça sobre a parede que no outro dia eu acordei roxa. E vendo aquilo, meus filhos olhando para mim, e eu sabia que eu também tentei matar eles. Um dia eu cheguei em casa e eu estava desempregada nessa época, e comecei a beber. Comecei a beber e comecei a ouvir som no último volume, que eu costumava, quando eu começava a sentir a dor de cabeça, eu começava a beber. Aí eu sempre ouvi o som no último volume, eu não queria ouvir ninguém falando. E eu comecei a olhar para eles. Eu lembro como se fosse hoje, eu não estava bêbada. Eu tinha começado a beber e comecei a olhar para eles e ver aqueles pensamentos. Por que você não mata eles? E se mata. E eu olhando para aquele remédio, olhando para o gás, veio os pensamentos. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, eu não posso fazer isso. Eu posso fazer comigo, mas com eles não. E eu lembro que eu tomei o remédio. Minha mãe no outro dia me encontrou na cama e não sabia o que era. E quando ela chegou no hospital, ela sabia que eu tinha passado mal, mas eu pedi para o médico para ele não contar para minha mãe, pelo amor de Deus. E foi quando eu recebi o convite. Eu fui convidada para participar de uma reunião da libertação e eu não queria muito, eu era muito orgulhosa. Só que eu me rendi a esse convite e fui. E falei, né, até dentro de mim mesmo, se não funcionar, eu vou dar cabo da minha vida, porque eu não aguento mais. Era a última porta que eu ia procurar, porque eu já tinha procurado várias. E eu fui. E lá eu participei da reunião da libertação, perseverei, lutei, fui liberta daquela angústia, daquela opressão que vivia dentro de mim, porque era uma guerra dentro de mim e eu tinha que vencer. Hoje eu sou uma pessoa que não sinto mais dores de cabeça constante, nenhuma dor de cabeça. Hoje eu não brigo mais com meu pai, tenho um relacionamento com ele ótimo. Hoje eu posso dizer que o amo quando o vejo, quando ele vai até a minha casa, ele sente paz, ele sente alegria. Hoje eu fui liberta de tudo aquilo que me oprimia, que me fazia sofrer, que me fazia ser uma pessoa angustiada e triste e ter desejo de suicídio. Hoje eu não sinto mais. Una buonasera, tu hai acompanhato questa testimonianza che comprova che la parola di Dio è la stessa del passato. Nel passato Dio ha fatto tanti miracoli e oggi non è diverso. Lui può agire, Lui può liberare, Lui può trasformare,
una vita cambiare una situazione. Chiaro che tocca a ognuno fare la sua parte, perché Dio aspetta una attitudine di fede dalla parte di ognuno. Se io voglio cambiare la mia situazione, allora eu devo mettere la mia fede in azione, in pratica, e com certeza accadrà ciò che per me è stato difficile o chissà impossibile. Ma questa situazione può cambiare. Se tu vuoi chiamarti, tu puoi fare come il Signore Carmelo, la Signora Giuseppa e anche la Maria Pia, che hanno chiamato per lasciare il loro nome per la preghiera che noi facciamo ogni giorno, mattina, pomeriggio e sera. Se tu sei una persona che vive in afflizione, una persona oppressa, triste, una persona che non sa che cosa deve fare, tu puoi chiamare adesso tramite questo numero che è a sua schermo. Ma voglio invitarti a guardare questa materia. Il pessimismo fa parte della vita di molte persone nella società. Perché è così difficile credere che le cose possano andare bene? Dati forniti da ricerche provano che ogni 100 persone, il 73% di loro credono che il mondo non può migliorare e che le difficoltà della vita tendono ad aumentare. Sono molti i matrimoni e le persone frustrate a causa del pessimismo. Come fare per porre fine al pessimismo? Vede que il pessimismo, la negatività a volte domina la mente de tanta gente. Eu estava vedendo no blog do Vescovo Macedo e lui dice: i pensieri cattivi sono inevitabili, non possiamo impedirli di venire, ma abbiamo il potere di riprenderli. Noi non possiamo impedire di venire su di noi pensieri negativi, viene su di tutti noi, ma noi dobbiamo riprenderli. Noi non possiamo accettare il pensiero negativo. Come tu sentirai adesso la testimonianza di una persona che era una persona negativa, pessimista, e a causa di questo pessimismo, di questo negativismo, questa persona ha sofferto tantissimo, ma quando ha imparato che aveva il potere per riprendere ogni pensiero negativo, vede ciò la trasformazione che ha accaduto nella vita di questa persona. Meu nome é Andreia. Desde pequena eu sentia muita angústia e hoje eu sei que era depressão. Quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais se separaram. Aí foi uma época muito difícil, traumática, do qual eu comecei a passar muito tempo sozinha. Me distanciei das pessoas, eu não tinha amigos. Eu com 10 anos de idade já pensava em suicídio, em me matar. Não sabia nem direito o que era isso, mas eu não tinha vontade de viver. Eu pensava realmente em pegar a faca e me matar. Quando eu estava sozinha no meu quarto, eu sentia que alguém assoprava no meu cabelo. Eu, quando olhava no espelho, eu via uma imagem no meu rosto e isso foi me deixando com mais medo, ao ponto de que eu não me relacionava com as pessoas, eu não tinha amizades, até com a minha própria família eu era uma pessoa distante, eu não falava muito quando tinha muitas pessoas, mas também eu não dizia que eu estava tão mal, eu sempre fui muito orgulhosa, eu não queria que as pessoas soubessem do que eu passava. Eu tentei ser forte. Eu achava que algum dia aquilo ia mudar, de que alguma coisa ia acontecer, mas não acontecia. O vazio cada vez aumentava mais, a depressão, a minha vida realmente não deslanchava. E isso foi a minha adolescência inteira, desde a minha infância, no final da infância até a adolescência. E eu não via saída para a minha situação. Passei a minha vida inteira longe do meu pai, depois que meus pais se divorciaram, eu nunca mais consegui
me relacionar com ele, eu tinha muita mágoa. Por causa disso, eu acabei me afastando das pessoas. Eu não confiava em ninguém. E isso me criou sérios problemas na minha vida como um todo, né? Tanto na familiar, minha vida social, na minha vida, até no início da minha vida profissional, né? Eu não conseguia me dar bem com as pessoas, muito ansiosa. Eu era muito nervosa, assim, quieta, sabe? Uma personalidade realmente muito confusa. Eu cheguei na corrente de libertação através de um convite da minha mãe. Ela viu na televisão, né, um programa e ela ficou interessada. Eu fui a contragosto, né, para acompanhá-la, mas fui. Chegando lá, de início achei aquilo muito estranho, tive uma estranheza absurda, mas eu via que as pessoas começavam a melhorar, a se libertar daquilo que aprisionava a vida delas, cada um, né, com aquilo que os fazia sofrer. E eu comecei a realmente sentir mais paz. O tormento saiu, sabe? A agonia. Então, começou a haver uma limpeza dentro de mim. Hoje eu não tenho mais depressão, eu não choro mais, eu tenho alegria de viver, não sinto mais angústia. Aquela presença que eu sentia negativa, que me dava vontade de tirar a minha vida, de ser uma pessoa antissocial, ela simplesmente sumiu. E hoje eu consigo me relacionar com o meu pai. Houve realmente essa mudança. E hoje realmente eu sou feliz. Eu posso dizer que tudo aquilo que antes eu não via saída, hoje eu sei que tem saída. E eu sei como conquistar tudo aquilo que eu quero na minha vida. Venerdì, giorno di pulizia spirituale. Sfortuna? Maledizioni? Energia negativa? Insonnia? Incubi? Invidia? Romperemo ogni forza negativa. Partecipa venerdì nella chiesa cristiana più vicina a te, alle ore 10, 16 o 19:30. Cenacolo dello Spirito Santo a Roma, viale di Porta Tiburtina numero 20. Per ulteriori informazioni chiamare la linea amico 24 ore 06 44 70 25 66. Noi abbiamo il potere in mano per riprendere ogni pensiero negativo e superare ogni problema. Possiamo ultrapassare, possiamo soluzionare ogni problema. Come tu hai sentito questa persona che ci ha raccontato la sua esperienza, che ha vissuto tramite la fede. Ogni venerdì, per esempio, è un giorno in cui noi facciamo preghiere forti per liberare le persone degli pensieri negativi che vengono, ma vengono per distruggere, per bloccare una vita. Ma quando noi usiamo la nostra fede, il potere che noi abbiamo, perché il potere è dentro di noi e noi dobbiamo fare uso di questo potere. Noi staremo questo venerdì alle 10, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera qui a Roma, viale di Porta Tiburtina numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di São Lourenço. Come in tutta la chiesa qui in Italia, tu avrai la tua opportunità di liberar-se, come questa persona que ha raccontato la sua esperienza, è una persona che oggi vive un'altra realtà a causa del pensiero positivo. Ma prima non era così, ha dovuto combattere e resistere e riprendere ogni pensiero negativo. Se tu vuoi chiamarci, nostro numero è 06 44 70 25 66. Se tu vuoi parlare con noi di persona, nós siamo disponíveis, pronti a ascoltarti e dar-te um conselho prático. Era totalmente desequilibrada, tive vários relacionamentos, inclusive 6 casamentos destruídos.
por causa de uma única coisa, que era os ciúmes doentio. Meus ciúmes era tão doentio que eu cheguei a viajar para outros lugares, estando em lugares assim que as pessoas consideram como, por exemplo, a Disney. E ali, porque me marcou muito esse momento, porque era um momento para eu estar muito feliz e eu estava muito triste, deprimida, porque eu não conseguia relaxar em lugar nenhum. Eu sempre precisava ficar atenta para onde o meu companheiro estava olhando, o que ele estava fazendo, e eu não tinha sossego na minha alma. Eu era muito infeliz e desequilibrada, nervosa. As pessoas nem me conheciam direito, já via que eu estava mal, muito mal. Foi através de uma programação da rádio, da igreja. Eu cheguei até a Igreja Universal e depois, porque eu cheguei na igreja, eu estava separada do sétimo esposo. E aí, lutando, usando a fé, eu consegui com que ele voltasse. E aí a minha fé foi alicerçada de uma forma que eu vi que tudo eu podia. Só que por dentro eu ainda não estava bem. Eu ainda precisava de algo, e era o Espírito Santo. Aí então, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu via que eu fiquei tranquila, eu fiquei serena. Aos poucos eu fui percebendo que eu conseguia me divertir, que era uma coisa que eu não conseguia, relaxar nos locais. Aí passei a relaxar, a ficar bem. Eu era uma pessoa triste, amargurada. Tinha os meus sonhos, mas não tinha força para lutar, porque eu isolava-me muito. Era muito deprimida. Era uma pessoa que tinha insónias, não dormia à noite, via vultos. Muitas das vezes tomava comprimidos para dormir. Eu sentia-me isolada, apesar de ter a família ao pé, era como se estivesse sozinha. Fechava muito em casa, falava poucas pessoas e não conseguia desabafar. Era uma pessoa mesmo deprimida. Portanto, casei-me e começaram a aparecer as doenças na coluna, a nível ginecológico, e comecei a ficar também mais deprimida porque havia mais problemas. Tive alturas que tinha zangas com o meu marido, talvez causadas pela família da parte do meu marido, não gostavam que eu tivesse casado com ele. Eu tive depois a minha filha mais velha, a primeira filha, e senti que havia mais brincas em relação por causa dela e tudo. Eu tinha um espírito fraco. Tinha um espírito fraco porque queria vencer, mas não tinha aquela força para vencer. E chorava muito. E vivia muito os problemas dos outros, e por isso ia mais abaixo ainda. Tudo o que estava ao meu redor eu vivia muito, com os problemas de família e tudo, eu vivia muito os problemas dos outros. E queria ajudar os outros, mas não me ajudava a mim também. Eu procurei ajuda em videntes e nos bruxos. Mas nada funcionava, mandavam-me fazer aquelas coisas todas que até piorou. O facto de eu ter um novo espírito, posso dizer que a minha vida foi transformada. Comecei a ter mais confiança, a valorizar-me mais, que antes sentia muito inferiorizada. Ao pé das pessoas eu sentia-me mal, sentia-me pequenina, os outros é que estavam bem, eu sentia-me mal, havia sempre qualquer coisa em mim que me sentia mal, pequena. Hoje sou uma pessoa diferente. Comporto-me de maneira diferente, o meu espírito está mais forte, tenho um espírito que, pronto, vou à luta, consigo conquistar. Toda eu agora me sinto bem, tenho saúde, tenho paz no meu lar, tenho até prosperidade. Há lutas, mas tenho forças para vencer essas lutas e consigo lá chegar onde eu quero. Hoje eu sou uma pessoa realizada, sou feliz, tenho paz, tenho alegria dentro de mim e mais forças para lutar. Eu vim de uma família que, ainda criança, eu sofria muito. Meu pai era alcoólatra, eles brigavam muito, minha mãe era uma pessoa agressiva, gritava muito. Então eu olhava aquela situação e eu pensava para mim que quando eu crescesse, um dia eu me casasse, tivesse meus filhos, eu não ia tratar eles daquela forma, eu não queria aquilo para mim. Mas era aquilo que eu vivia e eu era uma criança retraída, muito tímida, tinha medo das pessoas, medo das coisas na escola. Eu era uma criança assim travada, era inteligente, mas eu não conseguia expressar. E aquilo tudo, aquela angústia, foi me acompanhando durante toda a minha vida. Mesmo eu sendo uma boa filha,
eu sabia que faltava alguma coisa em mim. Eu não sabia explicar o que era aquela infelicidade, aquela angústia. E eu me casei, tive meus filhos, não agia como minha mãe, lógico, né? Cuidava delas de uma forma toda especial, um carinho. Só que de uma hora para outra eu comecei a agir como minha mãe. E eu não entendi aquilo, porque eu não queria. Mas quando eu vi, eu já tinha brigado, já tinha gritado, batido. Eu me descontrolava, eu era agressiva com palavras, batia nelas. E depois eu me arrependia, chorava, vinha aquela tristeza, aquela angústia. E eu não sabia o que fazer, porque eu não me sentia feliz. Eu via aquilo tudo desestruturado, a minha vida em ruínas. Nada daquilo que eu tinha sonhado para mim na minha juventude eu via acontecer. E eu olhava, me via uma mulher insatisfeita com tudo, com todos. E para mim o problema estava em todo mundo, menos em mim. Eu achava que tinha que mudar aquela situação ao redor, mas até que um dia eu acordei, que o problema estava dentro de mim. E foi quando eu procurei a Igreja Universal. E eu ouvi o pastor falar que a gente, recebendo o Espírito Santo, acontecia aquela mudança interior. E eu falei, é disso que eu preciso. Porque não adianta eu querer mudar tudo em volta, eu sou infeliz. Então eu precisava daquele Espírito Santo. E eu comecei a buscar. Eu recebi o Espírito Santo e vi que era realmente aquilo. Porque hoje eu tenho certeza absoluta que eu tenho um Deus que me ama. Que eu não era uma pessoa vazia e agora, eu tenho um Deus. Não, eu tenho muito mais do que isso. Eu tinha melhorado, eu já não era agressiva, nervosa, eu não gritava. Eu já era uma pessoa calma. E eu sei que hoje eu sou uma nova criatura. Eu tenho um Espírito de Deus em mim que age de uma forma abundante, que me deixa com o coração calmo, que a paz interior que eu tenho, nada nem ninguém pode tirar, a certeza do amor de Deus. Então são as coisas que eu sei que hoje eu tenho pela presença de Deus e que elas não mudam. Elas não me deixam voltar atrás e ser a pessoa que eu era. Então essa foi a verdadeira mudança, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo. 7 unzioni con l'olio consacrato sul Monte Hermon. Mercoledì alle ore 10, 16 e principalmente alle 19:30. Allora nós estaremos em questa catena de mercoledì, nós estaremos cercando o Espírito Santo, como tu hai sentito, estaremos facendo la quarta unzione con l'olio, che è stato consacrato nel Monte Hermon. Sono 7 unzioni per la manifestazione dello Spirito di Dio. Ogni mercoledì è stato veramente una riunione indimenticabile, imperdibile. E tutte le persone devono fare di tutto per ricevere questa unzione e soprattutto lo Spirito Santo che, secondo l'Apostolo Giovanni, lui ha detto che lo Spirito Santo viene su di noi per rimanere con noi per sempre, per tutta la vita, per tutta la eternità. Nós estaremos alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio, ma principalmente alle 19:30 nós estaremos estudando a parola de Dio e crediamo que a tua vida sarà trasformata. Se tu vuoi scrivere il tuo commento ou vuoi chiamarci, o nostro número é o 06 44 70 2566. Se tu dici eu sou uma persona disperata, eu sou uma persona que vive in afflizione, eu voglio dirti che c'è una via di uscita per te, ma tu non puoi continuare accomodata, aspettando che Dio venga a scendere dal cielo e trasformare tutto, ma tu devi dare un passo e venire, uscire dalla tua prostrazione e venire verso la Chiesa perché questa situazione venga a cambiare, come è il caso di questa donna che ha sofferto tantissimo, che ha vissuto problemi terribili, ma vedi ciò che è successo dopo che questa persona ha preso un'attitudine di fede e è venuta in chiesa.
Quando eu cheguei na adolescência, os meus pais se separaram, foi aonde a família começou a se destruir. Eram brigas constantes dentro de casa, faltava tudo dentro de casa. Os meus pais, por mais que eles estivessem separados, era como se tivesse casado, porque eles se separaram, mas moravam na mesma casa, era um inferno dentro de casa. Quando eu tinha 15 anos, eu tentei suicídio. Tomei remédio e quando eu cheguei no hospital, todo mundo pensou que eu estava grávida. Quando eu tentei suicídio, algo falava no meu ouvido que se eu tentasse me matar, se eu me matasse, aquilo ia acabar. Aquela perturbação ia passar, aquela tristeza, aquela angústia, aquele vazio, as brigas iam parar. Eles iam sentir a minha falta. E um amigo falou que se soubesse que eu queria me matar, ele tinha me dado um chumbinho. E aquilo ficou dentro da minha cabeça. E as pessoas falavam, por que você não se jogou na linha de trem? Você estava tentando se amostrar. E não era verdade, eu realmente queria tirar a minha vida. Como eu vi que isso não fazia, eu acho que eu não tinha mais coragem de fazer isso. Eu comecei a sair, a beber, a fumar. Para mim o mais importante eram as amizades, para mim não existia mais família. Eu não conversava mais com a minha mãe, não obedecia meu pai, eu virei uma filha rebelde ao ponto de pular a janela. Ela falava que eu não ia sair, a minha mãe falava que eu não ia sair, mas aquilo não adiantava. Eu saía, voltava de madrugada. E quando a bebida já não fazia mais efeito para mim, foi quando eu comecei a me envolver com drogas. Eu tinha 17 anos. Eu comecei a fumar maconha. Só que eu não gostava muito, porque eu fumava, mas ao mesmo tempo eu não sentia nada. E aí eu achei a cocaína. Eu comecei a usar cocaína e eu gostei daquilo, porque quando eu usava, eu ficava em outro mundo. Tudo aquilo, todo o meu sofrimento passava. Eu saía na quinta-feira, só voltava no domingo à noite, porque na segunda eu tinha que trabalhar. Eu não conversava com a minha irmã, eu mal falava com o meu pai. Para mim, o mais importante era só a amizade, amizade. E eu não dava certo com ninguém. Foi quando eu conheci um rapaz. E aquele rapaz não bebia, não fumava. E eu queria ser feliz. E eu achando que se eu namorasse com ele, eu não precisava de nada daquilo, porque ele ia me preencher. Foi quando eu entrei em depressão. Eu entrei no meu quarto, eu fiquei uma semana no quarto. Eu só chorava, eu não conseguia dormir à noite. Eu ficava a noite inteira com a luz acesa e a televisão ligada. Se eu fechasse o olho, eu tinha pesadelo. Era uma coisa vindo em cima de mim, eu pensava que eu ia morrer, era horrível. Foi quando eu não aguentei mais e recebi um convite para ir participar de uma corrente de libertação. E quando eu cheguei lá, a partir do momento que eu pisei os pés naquele lugar, eu vi que a minha vida ia mudar. No começo eu só chorava, mas foi quando eu me libertei de tudo. Hoje eu não uso mais drogas, não bebo, não tenho mais depressão, sou feliz, sou casada. Allora noi staremo questo mercoledì domani in 3 orari, alle 10, alle 4 di pomeriggio, principalmente alle 19h30. Staremo qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di San Lorenzo. A Milano, Viale Monza, numero 101, nel cuore della città di Milano, vicino della piazza Loreto. Se tu vuoi sapere dove c'è una chiesa vicino a casa sua, tramite questo numero che è sul schermo, tu avrai informazioni. Se tu vuoi conoscere un po' il nostro lavoro, tu puoi accedere alla nostra pagina, al nostro sito iurditalia.org e lì tu conoscerai un po' del nostro lavoro qui in Italia e in tutta l'Europa. Una buona sera a tutti e a domani. Non importa chi sei o qual è la tua religione. Ciò che importa è che dentro di te esista una fede. Gesù disse: tutto è possibile a chi crede. Il centro d'aiuto spirituale è un luogo di fede, attraverso la quale tutto diventerà possibile. Centro d'aiuto spirituale, dove una vita migliore ti aspetta.